E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Vamos ao verso de número 10, que diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Amados e queridos, noiva do Cordeiro de Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que eu acredito ser para os nossos dias. Ezequiel, capítulo de número 37. O profeta Ezequiel foi chamado por Deus, o mesmo estava sendo vocacionado, estava ele percorrendo a trilha para ser um sacerdote. Ele estava sendo preparado para assumir o sacerdócio, aonde ele iria sacrificar, aonde o mesmo iria acender incenso, cuidar do altar, ele iria tirar a cinza, ia cuidar das coisas de Deus que ficava dentro do templo. Mas no meio do caminho, Deus resolve o chamar. No meio dessa trajetória toda, a Bíblia diz que Deus o chama, assim como um conterrâneo seu, que era Jeremias, e também Abacuque, que profetizaram na mesma época do templo, aonde a Bíblia diz que Nabucodonosor viria levar o povo de Deus cativo, ia levar eles para o cativeiro, para a Babilônia, terra dos caldeus, terra da idolatria, terra da apostasia, uma terra onde havia muitas coisas que Deus detestava. Porém, a Bíblia diz em Jeremias que Deus chama Nabucodonosor de meu servo, espada de correção. E a Bíblia diz que quando foi chamado, Ezequiel estava exatamente às margens do rio Guebar, rio este que fica dentro de Babilônia. E a Bíblia diz que quando ele estava ali, Deus o chama, Deus lhe convida. Quando ele foi levado cativo para lá, Daniel também era profeta, e a Bíblia diz que Daniel também estava pregando. Abacuque profetiza anteriormente ao acontecido, e a Bíblia diz que Abacuque se coloca nas colinas, ele se coloca exatamente lá na torre, e a Bíblia diz que ele clama por um avivamento, e clama a Deus dizendo: como que pode Deus permitir uma nação pior do que a de Israel, uma nação pecaminosa, e Abacuque se intitula bem melhor do que aquela geração e aquela natureza daquele povo que vinha sobre Israel. E Abacuque começa a ver, e ele vê que vem do reino do norte. Alguém vem e vem com muita força. E a Bíblia diz que esse rei era Nabucodonosor. Ao mesmo tempo, Ezequiel, ele tem uma visão no capítulo 3 de Ezequiel, e a Bíblia diz que ele vê um trono, e a Bíblia diz que sobre esse trono, ele vê uma aparência como de cor de âmbar. E a Bíblia diz que sobre aquele trono tinha uma aparência de cor de âmbar. Ele vem montado sobre os querubins, e a Bíblia diz que ele vê uma nuvem tempestuosa que vem do norte. E
E aquele trono é o trono de Deus que Ezequiel acaba de ver. E a Bíblia diz que quem estava sentado sobre aquele trono era o próprio Jeová. Ele é como cor de âmbar. E a Bíblia diz que ele vem porque ele é fogo. E Abacuque não vê o seu rosto, porque homem nenhum pode contemplar o seu rosto e permanecer de pé. Por isso que Êxodo capítulo 34, quando Moisés suplica, quando Moisés lhe pede, quando Moisés roga a Deus e fala: Senhor, eu rogo-te, eu suplico, eu imploro que o Senhor me mostre a sua glória. Observação, a Bíblia nos mostra, irmão, que Moisés falava tete a tete com Deus. Deus disse: olha, se houver profeta no meio de vós, Número capítulo 12, eu me manifestarei a ele através de sonho e de visão, me manifestarei, me farei ser conhecido a ele através de sonho e de visão. Moisés é diferente. Moisés, eu falo com ele como um homem conversa com outro homem. Boca a boca converso com ele, tete a tete, eu falo com ele da mesma maneira que um homem conversa com o outro. Mas Moisés estava insatisfeito. Moisés não estava satisfeito pelas manifestações. Moisés já tinha visto Deus operar dentro do Egito de forma sublime, maravilhosa, como ninguém viu. Depois daquelas 10 pragas que sacudiu o Egito, depois de Deus abrir o mar vermelho, matar Faraó, enterrar todos eles debaixo d'água, a Bíblia diz que Moisés estava insatisfeito. Moisés já tinha visto os anjos de Deus descer, Moisés já tinha visto exatamente a glória de Deus descer sobre o monte Sinai, onde a Bíblia diz que o monte fumegava, havia relâmpago, trovão, havia uma corneta que trabalhava lá, que operava, é a mesma corneta que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, é a mesma trombeta que a igreja vai ouvir, a trombeta que soou lá no monte Sinai, e a Bíblia diz que essa trombeta vai soar, porque Paulo diz: haverá alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor nas alturas. Essa é a mesma trombeta. É a trombeta que aparece em 1 Coríntios capítulo 15. Essa trombeta que toca é a mesma trombeta que aparece exatamente em Apocalipse capítulo 1. Quando Deus fala com João, Jesus falou com João, e ele ouviu uma voz como de trombeta que falava por detrás dele. É a mesma voz que aparece em Apocalipse capítulo 4, quando João estava na ilha de Pátimo, e essa voz agora fala, em vez de falar por detrás, ela fala de cima. É a mesma voz como de trombeta. Essa voz de trombeta, ela apareceu no monte Sinai, e a Bíblia diz que quando apareceu lá essa trombeta, a Bíblia diz que o monte fumegava, havia fogo, havia trovão, havia relâmpago, e no meio da presença de Deus que descia, a Bíblia diz que o povo ficou com temor por causa dos acontecimentos, mas ele estava acostumado a entrar na presença de Deus e sair com o seu rosto diferenciado, como que de um anjo, aonde a Bíblia diz que o seu rosto estava brilhando como um sol. Quem é que tem o rosto de sol? Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus, no capítulo 1, ele aparece como sendo aquele que tem pés como chama de fogo, reluzente como chama de fogo. A Bíblia diz que seus cabelos são brancos como de muita lã, isso falando que ele é ancião de dia, o seu rosto brilha como o sol, os seus olhos são como chama de fogo, e a Bíblia diz que ele tem uma espada na mão, ele vem em cima de um cavalo branco, e ele é o fiel e verdadeiro. Esse é Jesus. Esse Jesus de Nazaré, ele estava no monte Sinai, e ele, por que vem como fogo? Porque a Bíblia diz que no Velho Testamento, Deus Pai batiza com fogo, é por isso que João Batista diz que ele é quem batiza com fogo e batiza com Espírito Santo. Irmão, quem não é batizado ainda com Espírito Santo e com fogo, você pode começar a pedir, pode começar a clamar, porque se Deus batizou no Velho Testamento, e a Bíblia diz que Josué viu um monte de gente falando em línguas estranhas dentro do arraial, e a Bíblia diz que ele disse: Moisés, tem um monte aí profetizando. Moisés disse: tomara Deus que todo Israel fosse profeta, porque quanto mais profeta na igreja, menos inveja, quanto mais profeta na igreja, menos mentira, quanto mais profeta no meio da igreja, tem menos corrupção, tem menos adultério, menos fornicação. Quanto mais profeta na igreja, a igreja é mais edificada.
transformada. Igreja que tem profeta, não fica nada escondido. Igreja que tem profeta é uma igreja que Deus fala na terra. E Deus quer levantar novos profetas. Chegou o período de Deus falar na terra de novo. Se você acredita, irmão, que Deus vai derramar poder, que Deus vai derramar unção, levante a sua mão para cima e peça para Deus com um brado de aleluia. Peça para Deus com um brado de aleluia e de vitória, porque Deus há de levantar profetas nessa última hora. Esse poder que descia no Velho Testamento, Ele quer descer também no Novo Testamento. A Bíblia diz, irmão, que quando Deus chamou ele, era um período caótico, período de crise, período de apostasia, período que as pessoas estavam vivendo no cativeiro. E eu quero profetizar nessa noite na sua vida. Fica ligadinho comigo aqui nessa mensagem, porque Deus vai falar com você. Deus, nessa última hora, Ele está levantando eu e você, para que nós possamos levar a palavra para aqueles que estão cativos. Deus quer começar a arrebentar com os grilhões da maldade. Deus quer começar a quebrar as cadeias que estão prendendo os homens e as mulheres no pecado, para que essas pessoas possam ser cheias do Espírito Santo. Joel capítulo 2, 28 e 29, a Bíblia diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos sonharão sonho. E diz Deus que naquele dia vai derramar sobre filho e filha, sobre escravo e escrava. Isto é, Deus diz lá na sua palavra que vai derramar poder nos jovens, vai derramar poder nos pré-adolescentes, vai derramar poder nos adolescentes, vai derramar poder nas crianças, vai derramar poder nos homens, nas mulheres, vai derramar poder até nos escravos e nas escravas. Deus quer pegar todos e encher do teu Santo Espírito. Você está preparado para a atmosfera que Deus quer derramar? Você está preparado para a unção de Deus divina que Deus quer derramar nessa última hora? Antes do arrebatamento da igreja, que é agora, Deus há de derramar um avivamento sobre a nossa vida. Porque a igreja precisa de um avivamento genuíno. E a Bíblia diz, irmão, que Deus começa a dar visões a Ezequiel. Ezequiel vê os querubins, ele vê seres que têm 4 tipos de rosto. Ele vê rosto de boi, rosto de águia, ele vê rosto de leão e vê rosto de homem. Ele vê que debaixo das asas dos querubins sai relâmpago, sai fogo. Ele vê que os querubins têm uma roda que está cheia de olhos, suas asas estão repletas de olhos, que representa a onisciência de Deus, representa a onipresença de Deus e representa a onividência de Deus, que Deus vê tudo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus tem todo o poder na palma da sua mão. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus tem toda a ciência na sua cabeça. Aleluia. É por isso que nós temos que ter mente de Cristo, mente transformada. Nós não precisamos, irmão, até precisamos para algumas coisas da academia. Precisamos até estudar na faculdade, sim, precisamos. Mas a ciência que vem de Deus é diferenciada. A ciência que Salomão recebeu é diferenciada. A ciência que Bezalel e a Oliabe receberam para fazer o tabernáculo é diferenciada. A ciência que Deus quer enviar, que Ele enviou sobre os discípulos para pregar a palavra dEle, é diferenciada. Essa não se adquire nos livros da faculdade. Essa não se adquire na faculdade teológica. Essa só vem através do joelho, da oração, do jejum, da consagração e da súplica. E pela graça, favor imerecido de Deus, Deus Ele escolhe e envia o dom da ciência, o dom da palavra com sabedoria. Aleluia. Você quer esse dom, irmão? Você quer esse dom? Você acredita nisso? Porque nós vivemos um período que os homens, as mulheres de Deus já não creem mais nos mistérios, já não creem mais no dom de profecia, já não creem mais nos dons de sinais e maravilha, já não creem mais no dom da fé, já não crê mais nas coisas sobrenaturais. Vivemos num período onde as coisas são tudo terrena, onde as coisas são tudo imediatista e coisas como de micro-onda, mas nós não queremos nos dobrar diante de Deus e começar a suplicar pela sua graça. E quando a gente começar a suar na oração, começar
a chorar, joelho doer dentro de casa, a sua cara no pó, aonde Deus vai olhar e vai falar, agora sim, que ele está todo quebrado, agora sim, que ele já não tem mais força para falar, agora sim, agora eu desço lá e encho ele do meu poder e da minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Assim, quando você estiver fraco, aí sim você está forte. Esse é um mistério que muitos não entendem. Quando Paulo estava fraco, é que Paulo já não tinha nem força para orar, já não tinha mais força para dobrar, mas a Bíblia diz que da fraqueza tiraram força, venceram o reino, apagaram o fogo, derrubaram até o muro. Esse é o poder, irmão, que vem através da oração, através da súplica. Deus está dizendo essa noite que quer levantar uma geração diferenciada, uma geração que no meio do caos se dobra, se rende, suplica, se humilha e que busca a presença do Nazareno. Deus quer saber nessa noite se tem alguém que tem sede dele. Deus quer saber essa noite se tem alguém que quer receber poder, se quer receber graça. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem sede de Deus nessa última hora. E Deus pega o profeta Daniel. A Bíblia diz que Deus leva Daniel porque vinha da linhagem real. Ele vai ficar na linhagem real lá em Babilônia. A Bíblia diz que Deus pega, enche ele de sabedoria. Dá sabedoria para os seus amigos Azarias, Misael e Ananias. A Bíblia diz que os três e Daniel, Deus enche eles de poder. Mancebos, jovens, mas eram diferenciados. Dentro de Babilônia, sistema corrompido. Sabe por que estava tão corrompido? Nabucodonosor tinha como prática invadir as terras e nações e pegar e fazer uma mistura de etnias, de povos, línguas, costumes, e queria misturar, mistificar tudo no mesmo lugar. Já viu que a igreja está ficando assim? Já viu que estão ficando ecumenismo? Estão colocando padre, macumbeiro, feiticeiro, dividindo o mesmo espaço, já reparou? Satanista, macumbeiro, muçulmano, está todo mundo lá, todo mundo estão dizendo, só tem um Deus, coisa nenhuma, irmão. O nosso Deus é aquele todo-poderoso que Daniel, Azarias, Misael e Ananias disseram, olha rei, pode lançar na fornalha, mas a estátua nós não vamos adorar. O ecumenismo estava comendo solto, todo mundo se dobrou na hora que a trombeta tocou, todo mundo dobrou diante da estátua bonita. A Bíblia diz que os mancebos não se dobraram, foram lançados lá dentro para ser queimado vivo, mas o quarto homem passeava na fornalha, o quarto homem andava na fornalha, aleluia. Aonde tem crente fiel, pode estar na fornalha, pode estar passando por aperto, pode estar no deserto, mas o quarto homem caminha com ele, o quarto homem caminha. O fogo não queimou nada, só queimou as cordas da Babilônia. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Se você entrou aqui preso com cordas da Babilônia, essa noite o fogo de Deus, o fogo do Espírito vai queimar as cordas de Satanás e tu serás livre, porque o quarto homem está aqui. Só você que acredita, abre a sua boca e começa a cheia, mãe. Comece a adorar o nome dele. Comece a adorar o nome dele. Vai adorando o nome de Jesus. Essa noite é noite de milagre, é noite de poder, é noite de sentir a graça de Deus. Período de crise, Deus levanta esses mancebos. Jeremias vai profetizar, lançado na cova, lançam ele dentro do cativeiro, calabouço. Mas a Bíblia diz que enquanto Jeremias estava lá, Deus incomodou um etíope que não tinha nada a ver com aquilo. E a Bíblia diz que aquele etíope pegou cordas, e a Bíblia diz que amarrou as cordas. Jeremias estava lá embaixo, mas quando Deus tem projeto na nossa vida, as cadeias são quebradas. E a Bíblia diz que ele estava lá embaixo jogado, e o texto diz que Deus pega o etíope, ele passa azeite na corda, porque crente precisa ter óleo, crente precisa ser ungido, cristão precisa de azeite. Você precisa, irmão, se você estiver no cativeiro, aí que tu precisa mais de óleo mesmo. E Jeremias estava jogado, o etíope chegou na borda, untou óleo no negócio, jogou a corda para ele e disse, ei Jeremias, chegou a hora de tu sair do cativeiro. Jeremias tinha tomado soco na cara, porque tinha profetizado
que eles tinham que se subjugar aos mandamentos que Deus tinha dado a ele, subjugar as forças de Babilônia. E alguém disse assim: não, vamos fazer uma rebelião, porque Deus está conosco. Quem é que foi que ungiu Jeremias? Aonde está o Espírito de Deus que usou Jeremias? Vários profetas de Baal, como hoje, tem vários profetizando: vai que vai dar certo, vai que tudo é seu, vai, pode ir, vai. Enquanto Deus está falando: vai não, segura a onda, fica sentadinho, conversa comigo, fala comigo, dialoga comigo, vamos bater um papo, que eu vou falar com você, vou te mostrar coisas ocultas que ninguém sabe. Jeremias foi lançado no cativeiro, mas a Bíblia diz que o etíope foi lá e tirou ele. Essa noite Deus está lançando uma corda aqui para tirar você do cativeiro. Essa noite Deus está lançando uma corda para arrancar você do calabouço. Você que está vivendo aí subjugado pelo mundo, segurando pelas cordas de Satanás, as cordas do maligno, o laço do diabo, que está segurando suas pernas, está segurando teus braços, está segurando até teus lábios. Tu não consegue nem dar um glória a Deus, não consegue dar nem um aleluia para Jesus, não consegue nem orar mais, não consegue nem falar, seus joelhos já não dobram mais, está fraco, suas mãos não podem nem esticar. Essa noite o Nazareno veio te renovar, essa noite o Nazareno veio te ungir, essa noite o Nazareno veio te encher. Levante a sua mão, porque hoje tem uma corda de socorro, é a corda da salvação, é a corda do livramento, é a corda do livramento. Mas Deus pega Ezequiel e mostra a ele um vale. E o texto nos informa, irmão: veio sobre mim a mão do Senhor. A primeira coisa é que Ezequiel vê agora. Eu nunca vi ninguém orar e não vou ver alguém. Eu só vi uma pessoa que está passando um vento terrível. Eu estava até no monte no dia que o camarada estava orando: Senhor, está muito fácil essa vida, Senhor, me leva para, aperta mais. Eu me distanciei um pouco para cá e fiquei orando: Senhor, tem misericórdia do que ele está falando, deixa respingar nada em mim, porque não sabe o que está dizendo. Já está difícil, hoje está desviado, está bebendo, está numa prova terrível. Deus já usou alguém e falou: se tu não voltar, tu vai morrer, vai perder a salvação, vai para o inferno. E ele está lá, está dizendo, ele estava no monte, irmão, um dia atrás, dizendo: está fácil, Senhor, aperta mais um pouquinho. Dei um passo para o lado e falei: Jesus, tem misericórdia, Senhor, não deixa respingar nada em mim não, cuida de mim que eu sou teu servo. Irmão, eu nunca vou ver, eu só vi essa pessoa orar, Ezequiel, e você nunca vai ver alguém falar: Senhor, me leva para o cativeiro, Senhor, me leva para o vale. Vale, irmão, significa lugar baixo, lugar inferior. Vale significa lugar de dificuldade, lugar de privação, lugar onde você fica a maior dependência divina possível, onde você não tem um braço de amigo, onde você não tem ninguém que vai te estender a mão, porque nessa hora você pega lá Mateus capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e lá não tinha ninguém. O Espírito levou ele lá, só tinha ele, o Espírito, e a Bíblia diz que ele teve que vencer Satanás pela palavra que já estava enxertada nele. Vai ter momento na tua vida, meu amado, meu querido, meu irmão, minha irmã, jovem, vocês vão precisar, e eu também, ter a palavra de Deus, que naquele momento você só vai ter o Espírito Santo e a palavra. Não vai ter mão de ninguém, não vai ter abraço de ninguém, não vai ter cobertura de ninguém, só vai ser você, a palavra e o Espírito. Você, a palavra e o Espírito. É igual Gênesis 32, Valdo Jaboque, quando a Bíblia diz que Jacó passou toda a sua família, passou toda a sua fazenda, entrou só ele no Valdo Jaboque, saiu logo na alvorada, quando estava amanhecendo. Sabe por quê? Porque lá ele teve uma luta com o anjo, e aquele anjo está com a letra maiúscula, aquele anjo é Jesus que desceu para lutar com ele, e na hora da alvorada, a Bíblia diz que o anjo, que era Jesus, disse assim: eu quero subir porque está na hora de eu subir. Jacó disse assim: eu não te largo, não te solto, não te deixo, só deixo você ir se o Senhor me abençoar. Irmão, ninguém adora anjo. Jacó estava adorando Jesus, e a Bíblia diz que naquela hora o anjo disse para ele: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Será que ele não sabia? Sabia muito bem, mas ele queria que Jacó falasse o nome dele, porque até agora Jacó só tinha enganado, Jacó só tinha ludibriado. O seu nome significa aquele que agarra. Alguém deu o nome também de usurpador, suplantador.
plantador. E Deus disse para ele: qual é o teu nome? Jacó. Não se chamarás mais Jacó, se chamarás Israel. Vou deixar uma marca em você, para todo Israel saber. Tocou na juntura da sua coxa direita, e a Bíblia diz que Jacó saiu pela alvorada do val do Jaboque, manquejando. E alguém perguntou: o que aconteceu? Porque tu está mancando? Tive eu um encontro com Nazareno, tive eu um encontro com Jeová Jirê, tive eu um encontro com aquele que pode. Estou mancando porque me marcou, estou mancando porque ele me marcou. Levante a sua mão, você que quer uma marca de Jesus. Pode até doer, pode até ficar marca, pode até manquejar, mas se Jesus te marcar, deixa ele te marcar. Levante a sua mão, levante a sua mão. Jesus quer marcar a sua vida, Jesus quer marcar a tua casa, Jesus quer marcar o teu filho, Jesus quer marcar a tua geração, Jesus quer marcar teu ministério. Ei, varoa, entra na presença do Eterno. Ei, varão, caminha na presença dele, tenha um encontro com ele, ele vai te marcar, vai mudar a tua vida. Se você quer, levante a sua mãozinha lá em cima e dê um brado de aleluia para ele. Ele disse: veio sobre mim a mão do Senhor, a mão do Senhor veio sobre mim. Olha que coisa linda, a mão do Senhor sempre está por cima, Deus está sempre por cima, Deus é soberano. A mão do Senhor veio sobre mim, e a Bíblia diz que o Espírito dele foi levado pela mão do Senhor, que estava sobre ele. Olha o que eu vou aprender aqui. A Bíblia diz que a primeira coisa, a cabeça do profeta estava sendo controlada por Deus. A segunda coisa que eu aprendo, o espírito do profeta estava sendo controlado por Deus, porque o texto diz: e ele me levou em espírito. A terceira coisa que eu aprendo é que os pés do profeta está sendo controlado por Deus, e ele diz: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. A quarta coisa que eu aprendo é que o Espírito de Deus disse para ele ainda: olha, a mão do Senhor veio, a mão do Senhor controla a mente, a mão do Senhor controla o espírito, a mão do Senhor controla os pés, agora a mão do Senhor também controla os olhos. E a Bíblia diz que me fez andar ao redor deles. Para quê? Para que eu possa observar o quanto esses ossos estão secos. Os olhos do profeta estão sendo controlados por Deus. A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que os lábios do profeta estão sendo controlados por Deus. Quando Deus disse para ele: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ele disse: Senhor, tu o sabe. Aleluia. Eu não digo nada, eu não mando nada, não decido nada. Quem decide é o Senhor, quem fala é o Senhor, quem manda é o Senhor, quem dirige é o Senhor, quem fala é o Senhor. Levante a sua mão, porque Deus quer controlar a tua vida, Deus quer controlar a tua mente, teus pés, teus olhos, tua boca, teus ouvidos serão controlados pelo Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus disse para ele, para me encerrar: filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos. Aí ele disse assim: olha, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Olha, quem tem que falar é a palavra. Quem tem que falar é a palavra, varão. Quem tem que falar é a palavra. A palavra fala contigo. Receba a palavra de Deus. Não tenha a palavra de Deus como dura, porque a palavra de Deus, Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ela queima. E não é a minha palavra como martelo, que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é como martelo, e aonde ela pega, ela bate mesmo e tira um pedaço. Você pode até falar: Senhor, as palavras é muito dura, pode até ser, mas Deus está te corrigindo, porque te ama e não quer você caminhando para o inferno. Levante a sua mão e receba essa palavra nessa noite. Deus quer te tirar do vale, Deus quer te levantar no meio do vale. Adora o nome de Jesus. Deus abençoe vocês no nome de Jesus.